Olá, pessoal. Sou o Igor Reginato, líder da área de projetos aqui da Colliers. Hoje eu estou aqui com a Amanda, responsável pela área de espaços e pessoas, né, de Workplace Advisory. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa linha de serviço, um pouquinho sobre as necessidades de mercado e quais as soluções que a gente tem para isso. Amanda, obrigado pela sua participação aqui nesse vídeo para a gente poder compartilhar com o pessoal. É, Bem, Amanda, primeiro eu queria que você explicasse um pouquinho como que é a sua área, o que que sua área faz, quais são os entregáveis, para que serve isso daí e tal. Bom, pessoal, olá. Eu sou a Amanda. Eu cuido dessa área de espaços e pessoas e o que a gente faz basicamente é um serviço de consultoria. A gente apoia os clientes a estruturarem cases relacionados a espaços de trabalho, cultura, modificação de modelos de trabalho. Então, é realmente repensar esses espaços visando produtividade, retenção de talentos. É, é uma área de consultoria que engloba todas as grandes decisões que os clientes costumam ter nas mesas C-levels em relação a esse futuro do trabalho. Essa é uma área relativamente nova, é um serviço pouco difundido no mercado. Hoje, quem não conta com esse serviço, como que são tomadas as decisões, como por exemplo, eu vou precisar de uma nova área. Quantas posições de trabalho eu vou precisar, tendo em vista essa nova dinâmica que a gente tem do trabalho híbrido, algumas empresas retornando 100% presencial, outras não. Como que é feita essa decisão? Como que o mundo funcionou até esse momento? A pandemia é uma grande linha de corte, né, desse momento que a gente está vivendo agora. Então, a maior parte do nosso mercado costumava operar de maneira 100% presencial. Já existia uma conversa a respeito de compartilhamento de espaços, então as empresas costumavam fazer isso de uma maneira um pouco intuitiva. A gente já tinha esse serviço, sem dúvida. Eu acho que 2010 é um ano em que a gente começa a pensar espaços de trabalho de uma maneira um pouco mais colaborativa, muito em vista, né, de todas as mudanças tecnológicas que a gente vem vivenciando desde então. Mas tudo isso é muito conduzido, né, pelo braço de facilities em entender de maneira intuitiva como que seus espaços operam. O que a gente faz agora dentro dessa área é, através de uma metodologia, realmente planejar e pensar como que vão ser esses espaços através de métodos numéricos, e também entrevistas, grupos de trabalho com os principais influenciadores dentro de uma empresa, para realmente construir um espaço que tende a se sustentar ao longo do tempo. Então, os nossos clientes que não optam por um serviço como esse podem enfrentar algumas questões, né? A gente já teve alguns clientes que precisaram revisitar os seus espaços de trabalho depois de 1 ou 2 anos, seja porque não tinha a visão do negócio a respeito do crescimento da empresa nos próximos anos, qual era a expectativa, por exemplo, de um escritório global em relação à localização deles aqui no Brasil. Então, alguns clientes que saíram de um formato só um escritório local e passaram a ser um escritório regional, em 2 anos eles precisaram refazer todo esse espaço, ou não sabia exatamente como parametrizar todo esse espaço para compartilhamento e para uma adoção de um trabalho de um modelo híbrido, por exemplo. Então, precisando revisitar essa área e ampliar antes mesmo do esperado, assim. E isso não se confunde com um teste fit simplesmente. Não é uma Não. questão ali, eu tenho 100 pessoas, eu preciso de 100 estações, mas a simultaneidade envolve muito mais do que isso, em repensar os espaços como um todo. Salas de reunião, mobiliário, como que é Sim. isso daí? É, eu costumo dizer que teste fit, ele nada mais é do que a reprodução de todo um formato estratégico que a gente desenhou em conjunto com o cliente, né, dentro dessa cocriação, dessa estratégia de ocupação, mas o nosso trabalho, ele engloba o formato de trabalho do cliente, então a gente fica alocado no cliente, às vezes, por 2 semanas a um mês, entendendo como que se dão as dinâmicas de interação, quais os tipos de perfis eles têm dentro dessas áreas, quais são os espaços que são ocupados.
qual a deficiência de espaços que existe. E a partir destes outputs que a gente tira dessas atividades, a gente consegue modelar um espaço ideal, também considerando essas dinâmicas. Então, não é o espaço que vai proporcionar, porque muitas vezes nossos clientes eles já possuem um modelo de trabalho, de interação muito diferente do que o espaço é capaz de dar suporte. Então, todas essas interações, elas são muito importantes para desenhar o espaço em termos de estação de trabalho, salas de reuniões, phone booths. Essas métricas e essas proporções, elas são muito personalizadas para cada um dos clientes e para cada negócio que a gente tem. E eu imagino que assim, esse trabalho traga uma tranquilidade muito grande para a empresa contratante, mas lembrando que empresas são feitas de pessoas e precisam ser decisores, ou o gestor da área, ou uma área de facilities ou de RH, que hoje provavelmente define essa quantidade. O que eu entendo que é uma responsabilidade muito grande para ser assumida internamente, enquanto você pode contar com um especialista, certo? Sim, a gente tem um trabalho de aconselhamento muito forte, mas quem senta nessa cadeira, né, de decisão nunca vai ser um gestor só. Os nossos trabalhos, eles são conduzidos com os nossos clientes e os principais stakeholders geralmente são facilities, RH, CEOs, CFOs, que é um driver muito importante para a gente determinar o nível, né, de investimento financeiro que vai ter e por quanto tempo ele vai precisar sustentar dentro de um projeto como esse, assim, né? Então, a gente aconselha e todos os líderes acabam se sentindo mais preparados para chegar numa conclusão em conjunto do que é melhor para aquela empresa. E qual que é o timing para começar a estudar isso? É depois que eu alugo uma nova laje? É ainda quando eu estou no stay versus go? Qual que é o timing ideal para fazer o onboarding dessa consultoria, né? Que é o mundo ideal, assim. A gente consegue se adaptar a muitos timings, né, de maneira geral. O ideal para que a gente consiga ter um resultado eficaz é geralmente de 8 a 6 meses antes de uma tomada de decisão a respeito de um novo contrato, de um novo espaço, se vai se mudar ou não. E aqui eu acho que vale mencionar também que é muito importante a parceria que a gente tem com o nosso time de escritórios, que dá todo o suporte para a gente em realmente encontrar um espaço que seja adequado às necessidades do cliente que a gente levantou. Então, se ele vai para um novo espaço, ou se a gente precisa renegociar o espaço atual, é um tipo de consultoria que a gente trabalha junto com o nosso time de escritórios. Perfeito. Então, isso vem uma outra pergunta. O melhor prédio depende de quem vai ocupar. O que pode ser o melhor para um determinado perfil de cliente pode não ser o melhor para o outro, é isso? Exatamente isso, assim. A gente atende empresas, né? Temos clientes de diversos ramos, farmacêutica, varejo, comidas e bebidas, industrial, mas o mais importante e que eu acredito que o nosso trabalho traga de valor é que nenhum elemento é repetido para todos eles de maneira massiva. Então, a gente realmente consegue capturar esse DNA e entende que, às vezes, a localização de um versus a oferta de amenities que tem determinado edifício funciona para aquele cliente e vai funcionar de uma maneira diferente para o outro. Então, é uma equação que realmente toma em conta as pessoas, toma em conta o financeiro e toma em conta a operação de negócio futura desse cliente. Amanda, a gente tem clientes de diversos tamanhos de operação aqui no Brasil, né? A gente tem desde escritórios aí que comportam 50, 60 pessoas e a gente tem clientes monousuário de edifícios aí com 20 pavimentos. E aí eu imagino que no pequeno você tem o desafio de ter várias áreas como financeiro, TI, marketing, comercial, ocupando o mesmo espaço. E ao mesmo tempo, na empresa gigante, né, com ali 2, 3, 5 mil colaboradores, você tem um perfil, talvez, que cada departamento tem um processo, uma forma de trabalho. Como que esse trabalho ele vai se adaptar em função dessas diferentes características? Esses elementos, a gente costuma dar alternativas para os nossos clientes. Então, tem clientes que optam por seguir por um caminho de trabalharmos perfis dentro da empresa. Então, o que
um perfil de back-office necessita versus um perfil comercial, por exemplo. Ou tem clientes que optam por tratar a empresa de uma maneira única, né? Para oferecer para esse colaborador sempre as mesmas ofertas de experiência, independente da atividade que você exerça, assim. O mais importante, a hora que a gente pensa em tamanho né, qual é o tamanho da sua empresa, quantas pessoas você atinge com isso, é realmente a capilaridade dessa informação. Então, quando a gente trabalha numa empresa pequena, é muito mais tranquilo e suave conseguir as informações das pessoas, né? A pessoa da base e o líder, eles sabem muito bem como que funciona aquele negócio, como que as coisas, como que se dá essa interação. As empresas maiores, a gente costuma eleger, né, influenciadores e pessoas que tenham contato desde a base até posições mais sênior. Então, essas pessoas, elas precisam estar capacitadas para trazer para a gente essas informações, né? Elas precisam estar conectadas. Então, são pessoas que têm muito mais um perfil de influência informal do que efetivamente um perfil, né, ocupa um cargo X. Então, a gente costuma fazer essa identificação em conjunto com os nossos clientes e a gente entende que esses influenciadores trazem para a gente e também levam essas informações de maneira que a gente consiga difundir todas as decisões, enfim, e consiga, né, ter uma adequação dessa experiência para todo o quadro. Perfeito, excelente. Pensando em termos de tecnologia, né? Assim, como você comentou lá desde 2010, imagino que é o cloud service que permitiu mais o trabalho remoto, né? Não é mais precisar conectar o cabinho de rede local ali, de internet e etc. Nos últimos tempos, a gente tem visto alguns aplicativos que nos permitem reservar mesas, fazer check-in, check-out, só que a gente sabe que na prática o pessoal acaba não respeitando muito, não fazendo a reserva, às vezes não faz check-in, não faz check-out, e isso acaba apresentando uma certa dificuldade na obtenção de dados reais de ocupação dos espaços. Que tipo de tecnologia, que tipo de ferramentas que estão disponíveis hoje que a gente pode ofertar para os nossos clientes para fazer um diagnóstico claro, né, de como que esses espaços estão sendo utilizados? A gente tem 3 caminhos básicos para esse tema, que inclusive é uma dor para a maior parte dos nossos clientes quando eles vêm para a gente através de facilities, né? Então, o primeiro deles a gente pode fazer um levantamento manual. A gente utiliza uma plataforma em que a gente coleta dados dos clientes, né, dessa ocupação e dessa utilização dos espaços, através de um software que é próprio para isso e que consegue trazer para a gente insights. Isso funciona mais ou menos como uma fotografia. Então, a gente captura as informações daquele momento. E é o que a gente chama aqui dentro da Colliers como um estudo de observação. Essa é uma maneira. E com base nesses dados, a gente consegue tomar decisões de modelagem de espaços de acordo com o perfil desse cliente, de acordo com a utilização desses espaços, como eles interagem. Uma outra maneira, né, uma outra ferramenta que já está disponível no mercado através de diversos players é uma captura de informações através do sistema de internet, né, de Wi-Fi, em que isso fica sendo mapeado dentro desse espaço, em termos de ocupação, quais são as áreas, em mapas de calor, quais são as áreas mais ocupadas, e isso traz dados em tempo real. Então, é o que a gente chama de um vídeo dessa ocupação. Você não precisa se preocupar efetivamente em mirar uma data específica para fazer a captura desses dados, porque você está ali com o sistema operativo para capturar os dados e trabalhar eles a partir, né, de uma necessidade para a tomada de uma decisão. E um outro aspecto é essa questão, né, da utilização dos sistemas de reserva, como que eles acontecem, como eles deixam de acontecer, é uma ferramenta muito importante, eu acho que bastante comum nos dias de hoje, mas que a gente não considera esse fator humano. Às vezes as pessoas não estão treinadas ou preparadas. E para isso a gente tem, né, o produto de Change Management que pode preparar essas pessoas e pode, né, difundir, fazer um trabalho de comunicação, treinamento, para que as pessoas entendam o benefício de utilizar o sistema de reservas de maneira adequada, porque isso realmente traz ganhos de planejamento
para esse time, né, facility, segurança, enfim, que são bastante importantes dentro de uma operação, principalmente quando a gente considera clientes, né, que têm uma área maior. Então, existem 3 caminhos diferentes em que a gente pode fazer isso, e que vão dar para a gente, essas informações, elas vão dar todo o subsídio necessário para tomar alguma decisão em relação a espaço e também em relação à cultura. Aí você comentou tanto da fotografia quanto do vídeo, né? O que traz aí uma dinâmica e depende aí do que você quer ver. Porque eu imagino que ao longo do dia você pode ter uma variação de ocupação e ao longo dos dias das semanas. Há quem diga que a nova segunda e sexta-feira são as terças e quintas. Isso de fato está acontecendo? Como que está essa dinâmica? Sim, e isso é muito interessante porque o perfil de cada cliente realmente determina isso. Então, alguns dos nossos clientes têm o dia de pico às quartas-feiras, que costuma ser um padrão mais comum, né? Então, quarta-feira é o dia de ir até o escritório. Outros clientes têm esse dia como segunda. E aí, a hora que você começa a investigar um pouco mais dentro das atividades da metodologia que a gente trabalha, por que que as segundas-feiras são os dias mais importantes para esse cliente? Ele costuma ter reuniões de time nesse dia. Então, os seus líderes chamam o seu time para ir ao escritório e eles colaboram especificamente nesse dia. Então, o pico desse cliente vai ser na segunda-feira. Isso é uma informação muito importante porque demonstra para a gente como o fator humano impacta na ocupação, impacta na utilização do seu espaço. E para outros clientes, quinta-feira, por exemplo, né? Quinta é o novo dia do happy hour, então a gente está trabalhando com um cliente agora que tem um perfil um pouco mais jovem, com uma média mais ou menos de colaboradores em torno de 30 anos, e eles costumam ter algumas celebrações no final do dia no escritório às quintas-feiras. Então, isso faz com que o pico deles seja às quintas. E de fato, né, quando a gente levanta essa fotografia, a gente tem uma compreensão de como que é a dinâmica desses times e como ela se dá. Naturalmente, né, o padrão é terça, quarta e quinta são os dias mais ocupados dos escritórios. Mas é isso, uma vez que a gente tenha a compreensão de que algumas ações podem ser tomadas para que os clientes ocupem também seus espaços de segundas e sextas, isso pode ser modificado através de um processo de change management. Legal. Antes de a gente falar de change management, que eu acho que tem algumas perguntas aqui bastante recorrentes, né, por parte dos nossos clientes e algumas dores latentes que a gente percebe, sobre o perfil, né? A gente está hoje num momento dito aí de pleno emprego, né? Então, algumas áreas em específico da economia se debatem muito aí, né? A empresa se debatendo por disputando funcionários e tudo mais. Que tipos de contribuições que essa questão do workplace pode contribuir para ser de uma forma um benefício, vamos colocar assim, ou ser mais atrativo em termos de amenities ou de espaços? Que tipo de atratividade que está em alta, que as pessoas têm valorizado muito? E aí para deixar a pergunta um pouquinho mais complexa, como que está o perfil geracional, né? Tem muita gente falando das novas gerações chegando e tal, e eu acho que a gente tem um range de idades ocupando esses espaços hoje bastante distintos, né? Como que tudo isso se combina e como que a gente consegue ajudar os nossos clientes nesse sentido? O que a maior parte dos nossos clientes, né, e do mercado entende como atrativo para trazer as pessoas para o escritório, para elas voltarem a colaborar, é esse braço de amenities. Então, como eu melhoro a experiência desse cliente, né, desse colaborador? Como eu faço ele vir para o escritório? Isso, sem dúvida, é um aspecto muito importante. Eu acho que os times de RH, eles vêm pensando isso de maneira consistente. Entretanto, o que determina mesmo essa experiência é o nível, é a cultura e a colaboração. E isso conecta muito com essa questão geracional, assim, né? De fato, a experiência em alguns dos estudos e das pesquisas que são feitas no mercado, né, pelos clientes, nem sempre a remuneração ela entra em primeiro lugar para essas pessoas mais jovens do que a experiência, por exemplo. Então, em termos de workplace, a experiência do colaborador ela conta muito.
precisa ser uma experiência pensada para o perfil de colaborador que você quer atrair e que você quer manter, porque realmente a competitividade é alta e as Uhum. pessoas, né, eu acho que esse time, essa geração, elas têm mais liberdade, né? Então o turnover é um pouco mais alto, Sim. naturalmente, e realmente pesa, né? A experiência que eu tenho em termos de é fácil chegar no meu escritório, quando eu chego lá eu tenho todas as ofertas de espaço que eu preciso, eu consigo colaborar com o meu time, o meu gerente é acessível, eu tenho mentoria, eu prevejo uma carreira que atenda os meus princípios básicos. Então, para alguns colaboradores vai ser um, vai ser outros, mas é muito importante que os nossos clientes tenham claro qual é a cultura que guia essa experiência. Uhum. E aí é através né, dessas metodologias, tanto de workplace quanto de change, que a gente consegue realmente demarcar essa experiência a partir do que é primordial para o cliente, o que ele quer é, destacar dentro dessa experiência do colaborador. Então faz todo sentido você ter um espaço que realmente represente essa cultura, tanto interna, e que para alguns clientes isso é uma marca, né, do mercado, então a nossa cultura ela é também a expressão da nossa marca para o mercado, e para alguns clientes vai ser diferente. Tudo isso, né, o trabalho, cada cliente vai determinar. A gente tem diferenças significativas entre, por exemplo, um cliente que é um escritório de advocacia, para um cliente da área financeira, para uma empresa de IT, para uma empresa de publicidade, para uma indústria, como você comentou. Mas, sendo um pouco mais específico e mais a título de curiosidade, o que a galera mais jovem hoje preza dentro dos espaços, levando em conta que tem essas variações? É um ambiente instagramável? É um ambiente mais voltado para o open space, mais colaborativo, né? Eu acredito que realmente seja um espaço confortável, instagramável. Eu acho que para alguns dos nossos clientes isso é determinante, né? Uhum. Então, principalmente clientes que trabalham num ramo um pouco mais de varejo, comidas e bebidas, isso é uma marca muito, muito forte. Mas eu acredito que realmente a oferta de flexibilidade para essas pessoas, né, que iniciaram no mercado de trabalho, ela é um aspecto muito importante, assim, né? Flexibilidade de Flexibilidade na hora de trabalhar dentro dos espaços, também flexibilidade em eu não ter a minha posição específica com o meu nome. Hoje eu poder sentar aqui, amanhã mais próximo da janela, outro dia próximo de um outro departamento. exato, e flexibilidade em determinar quais são as atividades que eu vou fazer hoje, por exemplo, ou hoje eu posso trabalhar de casa porque eu tenho X atividades para fazer e eu não preciso colaborar com ninguém. Então, eu tenho a flexibilidade de eleger que esse dia eu posso trabalhar de maneira remota, por exemplo. E aí, quando eu vou para o escritório, a flexibilidade de encontrar com o meu time, mas também encontrar com os times adjacentes, colaborar de maneira integrada e usufruir do espaço de trabalho. Então, muitas vezes, né, aqui em São Paulo, a gente tem experienciado altas temperaturas no período de verão. Então, Uhum. às vezes, a flexibilidade vem, eu vou para o escritório porque eu preciso de um ar-condicionado. Ou a oferta da cadeira, Uhum. né, um belo setup para você conseguir trabalhar de maneira confortável, ergonômica, saudável, principalmente para o time mais jovem, que às vezes, né, ainda não mora sozinho, então precisa compartilhar espaço com a família. Então, esse tipo de flexibilidade em que a pessoa se sente empoderada para definir, eu Uhum. acho que é um aspecto bastante importante. Legal, legal. A gente está passando por um momento, né, acho que mundial, de retorno ao trabalho presencial. Com isso, obviamente, a questão de mercado, de oferta fica mais escassa. E aí a gente começa, as empresas naturalmente que abriram mão de algumas lajes ou de alguns espaços durante a pandemia, né, onde que essa demanda ficou extremamente retraída, agora essas empresas precisam buscar novos espaços. Só que a oferta desses espaços está restrita, pensando em São Paulo, Rio, os grandes centros, né? Com isso, a gente tem percebido a necessidade, não é nem por uma questão de vontade, mas uma necessidade de migração de endereços dessas empresas.
E aí eu acho que a gente começa a falar um pouquinho de change também, né? Você já pontuou algumas questões. Mas e aí? Hoje eu estou na Vila Olímpia e agora eu quero ir para Paulista, ou eu estou na Vila Olímpia e quero ir para o Parque da Cidade, ou eu estou na Barra Funda e preciso, né? Assim por diante. Qual o impacto disso, né? O que isso traz de trauma aí? Porque eu imagino que muita gente que mora perto do trabalho não vai ficar tão feliz em saber que agora vai ter que pegar 1 ou 2 horas a mais de trânsito por dia. Como que fica isso? Isso é um aspecto super importante, principalmente na tomada de decisão. Então, é um movimento que a gente, que também do ponto de vista de change, está muito entrelaçado com o workplace. Então, quando a gente define essa estratégia de ocupação e entende qual é o local da cidade que vai atender a sua demanda específica, e você vai passar por um momento de mudança de endereço, e às vezes mudança de bairro, de região dentro da cidade, em uma cidade como São Paulo, isso é bastante realmente traumático. Então, um processo de change é altamente recomendado para realmente demonstrar quais são os benefícios de uma tomada de decisão como essa, para deixar claro e transparente para todas as pessoas por que que isso foi decidido, né, nessa esfera de lideranças e o que que eles vão ganhar dentro desse movimento. Quais são os upgrades, né, apesar desse momento de mudança, quais são os upgrades que vão acontecer ao fazer uma movimentação como essa. Então, dentro da consultoria que a gente presta, desde o momento de definição desse workplace até o momento de acompanhamento desse change management, né, enquanto a gente vai tutorando os nossos clientes nessa movimentação de mudança, a gente vai capturando essas informações e traduzindo isso em comunicados, em ações de engajamento, em treinamentos, em preparo das lideranças e dos times, para realmente fazer com que essa mudança ela seja mais suave. Perfeito, mas eu sou uma empresa old school, eu vou dar um top-down aqui e beleza, olha, a partir de amanhã, da próxima segunda-feira, a gente está no outro bairro. Qual é o efeito colateral imediato que vai ocorrer? Primeiro existe um impacto, pode existir realmente um nível de insatisfação, mas que vai ser gerenciado uma vez que você tem um processo de change, né? Um processo de change, ele não necessariamente é colaborativo. Cada processo de change tem o seu perfil, então ele pode ser diretivo, ele realmente pode ser colaborativo, e ele pode ser co-criado com diversos níveis dessa estrutura hierárquica da empresa. Mas evitar isso ou negligenciar isso pode gerar um turnover, pode Sim. gerar algum tipo de queda de produtividade? Não, sem dúvida, os colaboradores vão experienciar essa quebra e realmente pode gerar um nível de insatisfação, né? A curva de aceitação da mudança, ela pode ser muito maior se não vem acompanhada de um processo de change. Então, as pessoas, elas realmente podem não entender porquê da decisão, elas podem realmente buscar outras alternativas, outros empregos, né? Esse turnover, ele pode aumentar, mas é isso, existe uma maneira de ser gerenciado para que não seja tão sentido, né? Aí eu volto para aquela mesma questão. Então, o melhor edifício, também pensando em change, pode não ser o melhor. Porque apesar dele estar adequado ali a dar um match com a questão da minha necessidade, da minha cultura, se ele não tiver inserido dentro de um contexto, né, que a gente estava comentando, dessa mudança, pode ser que seja ruim. Exatamente. Tem um efeito negativo. Ou seja, a gente está concluindo aqui que muito do que a gente está conversando, a gente está com um foco muito grande nas pessoas e não simplesmente num layout bonito, num layout funcional e etc. Porque isso é uma parte da história. Mas tem todo esse aspecto comportamental que, obviamente, né, as empresas são compostas por pessoas porque são elas que produzem, são elas que se relacionam, são elas que decidem, né? Então, valorizar esse tipo de coisa é extremamente significativo. Exatamente, principalmente porque o espaço dá suporte para as pessoas e não o contrário, né? Então, a gente pensa o espaço sempre do ponto de vista de quem vai utilizar esse espaço e de qual a experiência na utilização desse espaço. E a gente vivenciou, infelizmente a gente vivencia até hoje, né? Pessoas tomando decisões, as empresas vão lá, fazem mudanças e assim que elas mudam, elas descobrem
que elas investiram um CAPEX enorme num espaço que talvez que nunca vai ser utilizado, que vai gerar um OPEX permanente ali e vai ser um espaço subutilizado, mas tão traumático ou pior é quando acaba indo para um espaço reduzido e acaba descobrindo que aquilo não funciona e é normalmente na primeira semana de operação, né? Exato, assim, o espaço reduzido ele gera um trauma e o espaço super grande também, né? Porque realmente carregar, às vezes, um espaço superdimensionado é muito custoso para a empresa. Por isso que, quando a gente aplica essa metodologia de estratégia de workplace, a gente encontra qual é o melhor coeficiente para o perfil de trabalho que você tem. E aí a gente busca determinar um espaço que seja eficiente nas duas pontas, tanto do ponto de vista custo quanto do ponto de vista experiência, né? Amanda, eu sou um grande disseminador desses serviços, né? E porque eu realmente acredito na importância e tudo mais. A gente sabe que, por outro lado, é novo. Contudo, a gente tem algumas empresas, normalmente empresas de maior porte, mais estruturadas, que têm um foco muito grande em pessoas, né? Mas o que está faltando, talvez, para o mercado como um todo, é parar e investir um tempo com uma consultoria desse tipo, antes de uma tomada de decisão, antes de contratar um escritório de arquitetura, antes de ir para uma construtora ou fazer alocação de novo imóvel, aquisição de novo imóvel, antes de pensar quais são os principais elementos? Eu sei que a gente falou bastante coisa, mas quais são os pontos chaves aqui que a gente precisa, que o pessoal precisa se conscientizar da importância dessa consultoria? Eu acho que é realmente investir no princípio para não ter um gasto desnecessário no final. Então, até, né, os clientes que têm um porte menor e que precisam realmente pensar o seu espaço, muitas vezes acabam optando por uma solução de mercado bastante convencional e tradicional, né? Mas o que uma consultoria como a nossa acaba trazendo à luz é antecipar quais são essas necessidades, fazer as perguntas que eles vão acabar recebendo do projetista de arquitetura, da pessoa de obra, e que eles não foram preparados para pensar sobre isso antes. Uhum. E às vezes a obra e o projeto, eles têm um ritmo, um pace bastante acelerado, e você não tem esse tempo para realmente refletir e criar essa estratégia de uma maneira adequada. E por isso você falou que o ideal é ali que 6 meses a 8 meses antes da tomada de decisão, e mesmo que a decisão seja ficar onde eu estou, mas eu vou fazer um retrofit, eu vou repaginar o meu espaço, é importante que eu já embarque a Colliers nesse processo para a gente começar a estudar conjuntamente, é isso? Sem dúvida, e para realmente iniciar essas conversas, de trazer todo mundo à mesa e capturar quais são essas necessidades. Eu acredito que o único ponto é realmente trazer vocês para a conversa, né, e para que a gente possa bater um papo e identificar qual é essa oportunidade, porque sendo uma consultoria não tem efetivamente uma solução pronta. A gente sempre personaliza, então se você tem dúvidas a respeito do que fazer no seu espaço, se tem um espaço vazio ou se tem um espaço pequeno, se as pessoas hoje já se comportam de uma outra maneira, se você tem muitas videochamadas dentro do seu espaço de trabalho. Então, todas essas dificuldades que hoje vocês enfrentam na ocupação desses espaços, sempre vale uma conversa com o nosso time para entender e se aprofundar em quais são as alternativas que a gente tem para dar suporte. Legal. Amanda, para a gente fechar, tem uma questão bastante recorrente dos nossos clientes, né? Vocês fazem isso só para escritório? Porque a gente entende que a gente fala muito de escritório, porque é onde a gente tem a maior quantidade, né, um adensamento de pessoas. Porém, hoje a gente vê no mercado logístico cada vez mais gente trabalhando dentro, né, de galpões, fábricas também ainda tem uma concentração grande de pessoa. A gente trabalha muito com laboratórios e etc. Toda essa metodologia, ela se aplica exclusivamente ao escritório ou ela pode ser extrapolada para outras áreas onde que envolve espaços e pessoas? Com certeza ela pode ser adaptada para todos os tipos de negócio. Assim, a gente realmente entende qual é o perfil desse cliente e consegue aplicar a metodologia. Então, hoje mesmo a gente vem trabalhando num projeto com um cliente específico que tem dentro das suas unidades espaços de escritório, mas também warehouse, laboratórios, oficinas, cada um com as suas demandas específicas e com uma experiência diferenciada, e a gente trata cada um desses clientes que ocupam o mesmo espaço
de uma maneira personalizada. Excelente. Obrigado, Amanda. Pessoal, é isso, tá? Eu acho que é uma primeira introdução para a gente falar um pouquinho sobre as dúvidas que normalmente surgem, né? As necessidades de mercado e aquilo que a gente oferta para vocês, tá bom? Caso vocês queiram conversar, né, para um primeiro contato, eu, Igor Reginato e a Amanda estamos à disposição, tá? Entre em contato conosco para a gente poder começar esse relacionamento e entender como que a gente pode ajudar vocês no negócio de vocês. Muito obrigado. Obrigada.